Talvez esteja na hora da gente refletir um pouco sobre isso, principalmente porque eu acho que nós somos a mudança. Sinceramente, eu não lembro do momento em que a escola foi algo leve, assim. Talvez quando eu era bem pequena, mas para mim a escola já não foi mais isso, né? O sistema de educação. Eu só consigo ter memórias de eu muito pilhada com as coisas de trabalho, de prova. E eu nem sei dizer quando isso começou, eu não sei se é algo natural para mim ou se é algo que nasceu tão cedo que o sistema de educação trouxe para minha vida que eu nem consigo distinguir, sabe, as duas coisas, tipo, o que é meu e o que veio de lá, sabe? Eu sempre fui muito competitivo também. E desde pequenininho a escola já fazia competição, colocava quadro de honra, quais são os 5 melhores alunos da sala, e colocava o pessoal para competir. Então sempre era uma coisa que você tinha que fazer, tinha que fazer, tinha que fazer, tem que ser eficiente, tem que ser produtivo, tem que tirar nota boa, tem que isso, tem que aquilo, outro e tudo. E aí, mesmo quando eram matérias que eu achava legais, que eu achava que eu me divertia, que eu gostava de estudar genuinamente, não sei se era exatamente leve, sabe? Ela deixou de ser algo leve, eu acho que quando eu entrei no Fundamental 2, que eu notei uma cobrança bem maior da escola, né? Assim, deixou de ser leve porque antes era um ambiente focado em socialização, em coisas muito positivas, tipo, tranquilas, né? Era um ambiente muito tranquilo de se estar, mas depois que teve essa cobrança, começou a ter essa cobrança no Fundamental 2, que é ali pro sexto ano, aí eu notei que realmente deixou de ser uma coisa leve, se tornou uma obrigação que não era muito pesada, né? Assim, começou a ser, né? Eu acho que existe um momento que eu não sei colocar em uma métrica cronológica, mas existe um momento de que tudo aqui, todo aquele encanto de irei acordar cedinho para ir para a escola, além da preguiçazinha de criança, deixa de ser algo, né? Acaba virando algo que você fica assim, não queria ir hoje, não me sinto bem em ir hoje. O tempo todo. É esquisito você pensar num cenário de ter uma escola que você não está preocupado com nada. Uma matéria, uma faculdade, um curso que você está fazendo tranquilo, que você está fazendo. Vale, isso existe? Eu finalizei meu ensino médio há 6 anos atrás. Durante esses 6 anos, antes de ingressar no ensino superior, eu não tinha mais esse contato com o que é uma dinâmica, uma rotina de estudo, uma rotina centrada na sala de aula, né? Claro que tive outras experiências, mas nada como sala de aula que remetesse a algum momento anterior. E eu senti muito medo no primeiro dia. O primeiro dia de aula é sempre uma coisa, mas voltar era aquele sentimento de será que eu não vou ser tão suficiente de novo? Será que eu não vou me identificar? Será que eu não vou ser capaz? E eu sei que isso vem de uma raiz. Eu sei que isso vem de um momento da minha vida que isso permeou todos os dias. De não saber o que era a minha voz e o que era só eu reproduzindo o que eu internalizava naquele ambiente. Então, Sim, eu já tive muita ansiedade, tipo, um problema crônico que eu tinha mesmo quando eu era estudante da escola, era a questão da ansiedade pós-prova, não era nem antes da prova. Depois da prova eu ficava pensando como eu tinha ido, isso me gerava muita ansiedade. E as notas também, porque nem sempre a gente vai ser bom em todas as provas. E quando eu ia, tipo, um pouquinho mal, isso já me gerava muita ansiedade. Né? Bufo. então a gente não é um ser programado de nascença para ser atribuído a rotinas, a estruturas, a calendários, a métricas, né, de ensino educacionais, que naturalmente estamos expostos a outras experiências, outros aspectos. A gente não parte do mesmo ponto. As vivências são diferentes, as oportunidades são diferentes. O Brasil, por um país ser um país muito socialmente desigual, nem todo mundo está na mesma métrica. Ninguém está na mesma métrica, na verdade. A gente parte de momentos, de uma linha de chegada discrepante, de oportunidades, como novamente falando, e o sistema não entende isso. Não entende que, por exemplo, no meu caso, eu tinha que acordar 4:30 da manhã, todo santo dia, para ir do interior, para o Interior Plus, que era uma cidade um pouco maior, para estudar. E nisso, ter um dia inteiro de aulas,
E depois disso ainda ter que viajar novamente de volta. Enquanto outros, muitas vezes, simplesmente estudavam na cidade que moravam, que habitavam. Então, essa eu acho que o sistema não entende. Nem todo mundo vive a mesma vida. Porque a própria palavra aluno, do latim, está vindo de aluminus, que é que não tem luz. Uma pessoa que não tem luz dentro da cabeça, e chega o professor e vai iluminar a cabeça do aluno. Porque o aluno não tem nada dentro e o professor vai enfiar alguma coisa lá dentro da cabeça do pobre. Primeiro que você está desconsiderando quais são as particularidades da criança, quais são as particularidades do estudante. Segundo que está desconsiderando que ele já sabe. Eu acho que duas coisas que eu penso bastante que o sistema educacional não entende. Assim, a questão das peculiaridades de cada aluno, né? Nem todo aluno vai ser igual e um método de ensino não vai funcionar para todo aluno. Então, isso é uma coisa que precisa ser mais estudada e precisa ter um foco para isso, assim, para entender que nem todo aluno é igual e nem tudo vai funcionar para todo aluno. E outra coisa que eu acho é a questão das diferenças, assim, não só de método de ensino, mas as diferenças entre si, né? O bullying, essa questão dos preconceitos, da falta de acolhimento de algumas escolas, isso é muito sério e acho que deveria ser muito mais focado. Eu acho que é tipo aquele negócio, você encontrou uma lâmpada mágica. Posso pedir mais pedidos? O que eu mudaria hoje na educação seria muitos profissionais, né, da educação veem os alunos como uma espécie de robô que tem que ser disciplinado, sabe? Uma espécie de coisa que precisa, de certa forma, ser consertada. E eu acho que não deveria ser visto assim. Se eu pudesse mudar hoje, eu faria com que os profissionais tivessem, tipo, uma consciência de que não dá para corrigir, porque não precisa corrigir, só precisa tentar tornar aquele ambiente mais confortável para todo mundo, entendeu? Minha sensação é que talvez o mais importante é a gente conseguir separar isso de você que está estudando, você que está tentando aprender, sabe de alguma coisa assim. Você não está aqui para começar do zero, você não está aqui para só engolir o que o professor está ali jogando, você não está aqui só para ser formatado, para ser processado, para passar por dentro de uma máquina e sair do jeito que a escola, que a faculdade, que o sistema quer. Aquela noção de a gente acrescentar e não criar do zero, né? Então, assim, talvez esteja na hora da gente refletir um pouco sobre isso, principalmente porque eu acho que nós somos a mudança, né? Nós podemos ser essa resistência. E se a gente se mover, pode ser que um dia os nossos filhos, os nossos netos e bisnetos não tenham que passar pelo que a gente passou e eles possam se tornar cidadãos emocionalmente saudáveis e críticos dentro da sociedade. Bufo. Eu creio que seja como lidar com as nossas diferenças ali no contexto educacional, né? A gente tem alunos com diferentes situações, seja ela emocional, financeira, até educacional mesmo, né? Intelectual, enfim, são seres humanos completamente diferentes e que têm a sua bagagem, a sua trajetória completamente diferentes. E como seres diversos, a gente tem que ir ali acompanhar essa diversidade. E como a gente é um só, como vamos acompanhar essa diversidade, né? Eu acho que essa é a nossa maior dificuldade de será que vamos conseguir acompanhar tantos diferentes em sala de aula? Será que vamos conseguir mesmo ministrar uma aula para todos, né? Se eles são tão diferentes, tão diversos. A gente que está na educação há muito tempo, eu estou aí na educação desde 2015, a gente percebe a grande diferença desses meninos, né? Desses alunos. Principalmente após a pandemia, né? Essa pandemia mundial que tivemos aí, esses meninos voltaram, né, dessa pandemia com um emocional completamente desestruturado. Então, sim, a gente percebe sim que eles são muito frágeis emocionalmente. E às vezes a escola é um aporte ali para eles de expressão, né, de segurança.
É um momento muito delicado, em que a gente precisa ali saber conviver, não ser mais só professor, ser psicólogo, ser uma escuta ali ativa para eles. Bom, e por fim, a gente precisa entender o aluno como um ser humano, como um ser que precisa ser visto, ser ouvido, ser realmente acolhido, valorizado por um sistema que é gigantesco e que às vezes nos engole ali no dia a dia, né? É isso, pessoal. Muito obrigada. A ausência de escuta, ela pode causar uma sensação de abandono, um esquema de abandono, de desamparo, de inadequação. A ausência de escuta dificulta o aluno a ter um parâmetro de que comportamento ele pode desenvolver ou seguir naquele contexto escolar. Dificulta o aluno a criar estratégias para lidar com as dificuldades, porque ele não é ouvido, nunca é visto o ponto de vista dele. Leonardo Boff dizia que o ponto de vista é só a vista de um ponto. Então, o professor olha do ponto de vista dele, mas precisa compreender que existem outros pontos de vista, que não é só do aluno, mas é de todo o contexto que está ali. Eu acho fundamental a presença do psicólogo em vários contextos da sociedade. Na escola, que é um lugar de desenvolvimento de habilidades e competências, aí é que eu penso que é condição sine qua non ter um psicólogo. Porque ele trabalha nessa escuta que é tão valiosa, ele ajuda os professores a ter um espaço de escuta, a identificar determinadas questões através da escuta, da observação, do olhar. Ele intervém diretamente com alunos que possam apresentar dificuldades maiores dentro desse contexto escolar, e ele pode e deve orientar os professores, dar treinamento, orientar a respeito dessas questões de neurodiversidade, de problemas de aprendizagem, de inúmeras questões de transtornos mentais e emocionais, da própria complexidade da tecnologia e do como lidar com isso. Então é um profissional que precisa estar muito atualizado. Não é uma atuação qualquer que o psicólogo deve ter dentro da escola. É uma atuação com tudo que ele é e muito integrada aos docentes e discentes. Normalmente foram relatos de falas de professores que atingem a autoestima do paciente, do aluno e não do estudante. É quando o professor se dirige a esse aluno como pessoa e não como estudante. Então eles dizem: é burro, é preguiçoso, não quero lhe ouvir, saia de sala. Quando expõe um aluno muito tímido como uma forma de castigo, aí na frente a se pronunciar de alguma maneira. Então esses são os relatos mais duros dos alunos. Não é sobre conteúdos de matéria, mas é sobre a forma de lidar com eles como pessoa. Eu própria, como aluna, os professores que mais me marcaram foram aqueles professores que eram, sim, exigentes. Então, cobravam, exigiam, eram firmes, mas me viam como pessoa. Então, eu nunca fui muito fã da matemática, mas eu tive professores de matemática maravilhosos, que me ensinaram, que me ajudaram, que mostraram que eu posso superar algumas coisas. Então, esses relatos são valiosos, né? Não só os relatos de dificuldade, mas esses professores que conseguem ver o aluno como legítimo outro e potencializam o que eles têm de melhor. E, principalmente, pegam uma habilidade que o aluno manifesta lá numa outra atividade, ou no recreio, ou na dança, ou no coral, e trazem para aquele conteúdo que ele está dando, trazem para aquela sala de aula. Esses são os melhores relatos de alunos felizes, né, com a escola e com seus professores. O papel do professor é fundamental, é muito negligenciado dentro da nossa sociedade, é exaustivo, é gerador de estresse e mesmo assim, quem está como professor, com tudo isso, ainda precisa olhar para o aluno como
pessoa e como um ser que está em desenvolvimento.